Olá pessoal, sou a professora Laís Adriano. Hoje a gente vai entrar na matéria de materno-infantil, tá bom? Eu vou acompanhar vocês com os slides, vou estar sentadinha aqui junto com vocês para a gente estar vendo melhor as atividades quando vocês estiverem acompanhando na plataforma, ok? Então vamos lá. A gente vai iniciar aqui falando do ciclo reprodutor feminino, né? Ou seja, a gente tem 3 fases. Nesse momento do ciclo reprodutor, né, a gente fala ciclo endometrial, ocorrem alterações no endométrio uterino, né, que é preparado para implantação do óvulo fertilizado, ou seja, quando há a junção do zigoto masculino e zigoto feminino, né, que é o espermatozoide e o óvulo, vão ser fecundados, né, no caso, né, ter então aí a fertilização. Aí nessas fases a gente tem a fase menstrual, proliferativa e fase secretora. A fase menstrual, né, após o período fértil da mulher, quando o endométrio está numa maior espessura e não houve fecundação, ou seja, o endométrio, quando ele está espesso, ele está se preparando para receber o óvulo. E quando não é fecundado, de fato ali acontece a nossa menstruação. Na fase proliferativa, é logo após a menstruação, que aí o endométrio encontra-se totalmente descamado. O estrogênio promove a liberação de células, entre outros tipos de hormônio. Já na fase secretora, acontece durante o período fértil. O estrogênio e a progesterona irão fazer com que o endométrio tenha todos os nutrientes para a implementação e nutrição do embrião. Nesse momento, se houver a fecundação, né, aí, de fato, a mulher vai passar pelo período gestacional. Se não houver a fecundação, a gente volta lá para a fase inicial, que é a fase menstrual. Vocês estão vendo aí na imagem, né? Tem uma parte anatômica aí do útero, né? Da nossa parte íntima. O endométrio é uma camada na parede do útero, como vocês podem acompanhar aí. O endométrio ele se espessa para receber o embrião, então vai ficar mais fechadinho, como vocês podem ver aqui na imagem. Essa parte aqui está bem escamada. E quando não tem a fecundação, desce, né, no caso, a nossa menstruação. Mais uma foto ilustrativa do nosso período. Essa parte aqui que vocês estão vendo é um corte do endométrio, então ele espessado ali para receber o óvulo, né, o corpo amarelo ali onde está se formando. Se não for fecundado, vai descer como menstruação. Mais um gráfico do ciclo menstrual, em média 5 dias sangrando, né, eu estou falando da parte da fisiologia, não são todas as mulheres. Aí nós temos um período aí de 5 a 6 dias de período infértil e a gente entra na nossa segunda semana de período fértil, né? Então fiquem atentas a isso, hein, meninas? Porque tem muita gente que faz tipo de método comportamental, né? Que é aquela de tabelinha. Entramos aí falando sobre os métodos contraceptivos. São classificados em cinco grupos. A gente tem os métodos comportamentais. Quais seriam esses métodos? Coito interrompido é aquele comportamento onde o homem não deixa o espermatozoide, né, não ocorre a ejaculação dentro do útero da mulher. Então é o coito interrompido e a tabelinha, aquela tabelinha que a gente falou anteriormente, né, do período fértil ou não da mulher. Métodos de barreira, a gente tem o condom, que é a camisinha, a mais utilizadas, né? Dispositivo intrauterino é o DIU também, que é um método de barreira, que a mulher pode estar usando hormonal ou não. Tem a contracepção hormonal, que entra aí a parte de adesivo, comprimidos, aplicações intramusculares também de injeção. E contracepção cirúrgica, que entra aí tanto a parte masculina da vasectomia quanto a feminina, que é a laqueadura, né? Aí entramos aí no período gestacional. A gente tem algumas fases, que é a fertilização e implementação, que é a penetração do gameta feminino por um gameta masculino, espermatozoide, que aí marca o início da concepção, ou seja, da nossa criação, né, gente? A gente entra no desenvolvimento embrionário, que após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide é formado o zigoto, né? O
zigoto passará por sucessivas etapas, que é ali naquele período gestacional, né, com a diferenciação celular, até se formar um indivíduo propriamente dito. Ou seja, o zigoto somos nós ali antes do nosso desenvolvimento ali fisiológico. A circulação placentária, né, acontece por meio de uma circulação sanguínea entre o útero e a placenta e entre a placenta e o embrião. Assim, os sangues da mãe e do feto não se misturam. Por isso, gente, digamos que uma gestante soropositiva, se ela toma as medicações, né, necessárias para tratar esse tipo de doença, não faz com que no parto a criança também seja soropositiva. Então é importante vocês entenderem essa divisão da placenta, o útero e a placenta, e a placenta e o embrião. Aí a gente fala sobre o líquido amniótico, que é um fluido que envolve o embrião. Nada mais é do que um líquido que protege contra choques mecânicos, contra uma queda, né, e térmicos também. Então ele protege o feto e a formação dele é ali na segunda semana de gravidez. É uma fonte de líquido oral para o feto também, incentiva o desenvolvimento músculo-esquelético. Entramos aí na próxima etapa de alterações fisiológicas e o período pré-natal. Né? Quais são os sinais e sintomas presuntivos da gravidez? Lembrando que cada organismo responde de uma forma. Há gestantes que passam por um período mais difícil, há outras que nem percebem que estão, né, de fato, grávidas. A gente tem a menorreia, que é o principal, né, nesse sentido, a ausência da menstruação, quando a gente fala de amenorreia. Náuseas e vômitos, polaciúria, ou seja, aumento da urina, faz várias vezes xixi durante o dia inteiro. Alterações mamárias, elas ficam mais enrijecidas, há um líquido, né, o leite, há uma secreção. A fadiga, cansaço, tremores abdominais e alterações cutâneas, enfim. Mas há gestantes que têm outros tipos de sintomas no período gestacional. Aí aqui a gente entra a fase do período pré-natal, ou seja, antes do nascimento. Como que funciona, né, a admissão de uma gestante numa rede de atenção básica, ou seja, um posto de saúde, uma estratégia de saúde da família? A gente tem a primeira consulta que acontece no primeiro trimestre, a segunda consulta no segundo trimestre e a terceira consulta no terceiro trimestre. Recomenda-se que o intervalo entre as consultas seja de 4 semanas até a gestação completar as 36 semanas, né? Nessa admissão, não basta apenas a gestante chegar e falar: olha, estou aqui com esse teste de farmácia, deu positivo e eu quero iniciar meu pré-natal. Não, gente, a orientação da equipe de enfermagem e médica é orientar a gestante a fazer um beta, e após esse exame de sangue positivado, ela vai dar início ao seu pré-natal no posto de referência, né? Não só o beta, mas vai ser solicitado hemograma completo, urina, VDRL, porque é muito importante ter esse tipo de exame, né, no prontuário da paciente, sorologia, ultrassonografia, entre outros exames. Chegamos de fato aí nesse período pré-natal, onde a gente faz, né, a gente mede a altura do fundo uterino mais a DPP. Quando a gente fala de DPP, é a data provável do parto. Iniciando, a gente vai falar da medida da altura do fundo uterino, ou seja, a gente coloca a paciente em decúbito dorsal para ficar deitada, né? Os pontos de avaliações, a gente tem a sínfase púbica, essa entradinha aqui, né, o início do útero, e o fundo do útero vai até ali, terminando a parte do estéreo que a gente sente a profundidade. O comprimento de centímetros corresponde aproximadamente à idade gestacional. Vou mostrar a imagem aqui para vocês da altura do fundo uterino. Vocês acompanhando com mais clareza em casa no slide, vocês vão ver que uma gestante que tem 24 semanas, ela tem que ter um mínimo de 18 centímetros e meio, a média, né, 22 centímetros e um máximo de 24 centímetros. Isso é um padrão, né, que a gente
fala de normalidade, a gestante apresentando esse tipo de altura de fundo uterino, tá? A criança tendo um crescimento, um desenvolvimento normal. Aí, quando a gente fala de DPP, a gente está falando da data provável do parto, ou seja, quando que aproximadamente vai ser o nascimento do RM. E como que é feito esse cálculo? Né? A gente tem o DUM. Quando a gente fala de DUM, é a sigla para data da última menstruação, registrando na certeza ou na dúvida, que a gente vai falar isso, né? Eu vou ensinar vocês em um outro vídeo a estar fazendo esse cálculo, que é a regra de Nageli. Soma-se 7 dias na semana e 9 meses ao DUM, ou seja, quando nós temos aí um DUM, né, que é o data da última menstruação, janeiro, fevereiro e março, sempre na regra vai ter 7 dias, mais 7 dias e mais 9 meses. De abril até dezembro, o cálculo vai ser diferente, vai ser mais 7 no dia, menos 3 no mês e a gente vai acrescentar um ano. Porém, dependendo do dia, do DUM, né, a gente vai bater uma nova fórmula de cálculo que eu vou mostrar no próximo vídeo. Vamos dar seguimento aqui aos demais conteúdos. Aí vamos de fato falar da gestação. Né? A gestante já está no seu pré-natal e aqui a gente vai falar dos sinais e sintomas que elas apresentam nos trimestres. Né? No primeiro trimestre, inicia ali náuseas, vômitos, escorrimento vaginal, vertigens, desmaios. No segundo trimestre, a gente tem câimbras, edemas, estrias, hiperpigmentação, tem gestante que apresenta melasma, desconforto mamário, flatulências, constipação. Lembrando, gente, que depende muito de cada gestante, ok? Cada organismo responde diferente. O terceiro trimestre da gravidez, nesta etapa, né, ocorrem as orientações voltadas para o início do trabalho do parto. A amamentação, então a gente orienta, né, conversa com a gestante sobre as formas de prega para a criança ter uma amamentação. A barriga pode apresentar contrações, que a gente vai falar mais à frente sobre esses tipos de contrações, e às vezes uma semana antes do parto pode ocorrer a saída do tampão mucoso. A respiração deve ser feita em forma tranquila, né? Isso vai sair, esse tampão mucoso sai, um indicativo de que a criança está, né, de fato, está próxima a nascer. Tem aí uma tabela que vocês podem acompanhar, que é o desenvolvimento do embrião. Na primeira e segunda semana ali, a parte zigótica, né, estamos ainda nos formulando, transformando. Na terceira semana já começa a ter uma formação do sistema nervoso central, o coração, e por diante vai olhos, membros, orelhas. Quando chegamos ali no período ali de 9 a 16 semanas, já temos o cérebro, o sistema nervoso central praticamente formado, olhos, genitálias, orelhas, né, a parte externa também. Tem uma tabelinha ao lado que fala, né, semanas e meses. A gente não tem o hábito de falar 9 meses, 12 meses, 3 meses, mas quando a gente está no pré-natal, a forma é diferenciada, a gente fala em semanas. Quando a gente fala de 1 a 4 semanas, a gestante está apresentando um mês, né? Então a gente vai pela lógica de 3 a 16 semanas, 4 meses, e de 36 a 40 semanas, a gente, de fato, 9 meses. Complicações do parto, né? Vamos ali, é uma parte muito importante a gente falar, não só da parte fisiológica normal do parto, mas sim das complicações que algumas gestantes podem passar. A gente tem a gravidez ectópica, que é também conhecida como a tubária, ovariana ou abdominal. Deixa eu mostrar a figura para vocês. Gravidez ectópica aqui, olha, o ovário onde deveria estar. Então, a gestante apresenta sinais de choque com ou sem sangramento vaginais, e esse tratamento é cirúrgico, não tem como ter um desenvolvimento embrionário quando a gestante tem aí feita a fecundação na parte, né, nas trompas, como tem nessa figura aqui, nessa imagem que tem no slide de vocês. A gente tem hiperemese gravídica, é a presença de náuseas e vômitos persistentes, recorrentes, né,
que impossibilita a gestante de ingerir líquidos, ela causa uma perda de peso, uma desidratação e, consequentemente, o feto pode sofrer com isso, né? Então, a reposição aí é hídrica, é uma dieta, é um acompanhamento mais rigoroso. Mole datiforme é uma degeneração cística sob a fórmula aglomerado de vesículas, ou seja, fica conforme essa imagem aqui, o óvulo não consegue ser, de fato, né, ter um desenvolvimento embrionário. Também a forma é cirúrgica, tá bom, gente? Então não tem como ter uma gravidez de fato. Toxemia gravídica, quando a gente fala de doença hipertensiva gestacional, a gente tem eclâmpsia leve, grave e eclâmpsia, tá bom? Ocorre geralmente na 24ª gestação. Quando a gente fala de pré-eclâmpsia leve, a gestante tem aí uma pressão arterial de 14 a 90 milímetros de mercúrio, né? Então já é uma atenção que a gente deve estar dando a essa gestante sem entrar com parte medicamentosa. Na pré-eclâmpsia grave, a gestante já tem aí uma pressão arterial de 160 a 110 milímetros de mercúrio, então já entra ali com um tipo de medicamento de acordo, né, com a prescrição médica. E se de fato ela não tomar nenhum dos cuidados, tanto na eclâmpsia leve e grave, ela de fato vai entrar no período de eclâmpsia, onde essa pressão é acima de 160 por 110 e apresenta convulsão evoluindo a um coma, tá bom, gente? É muito comum também. Aí a gente tem descolamento prematuro da placenta, que é a separação da placenta entre a expulsão do feto, como mostra aqui. A placenta normal, a prévia parcial, ela não inclui a passagem no útero do feto de fato, é parcialmente, e total. Isso faz com que o RN não consiga, né, ter de fato ali a passagem. Mais uma imagem mostrando para vocês o descolamento da placenta. A gestante tem que fazer um repouso, tá? E muitas conseguem de fato levar a gestação até o final, seguindo as recomendações médicas. Aqui a gente entra na parte do abortamento, né? A gente tem um espontâneo, que é relacionado à parte fisiológica. Tem gestantes, tem alguns tipos de gestantes, não, mulheres que têm problemas de ovário, então de fato não consegue, até o hormonal, não consegue segurar o feto. Provocado ou induzido quando há a parte medicamentosa, toma algum tipo de medicação, e com isso, até mesmo, né, nessas clínicas clandestinas onde é feito o aborto induzido, que também entra na parte criminosa, que ainda não é, de fato, dependendo da situação, não é visto como uma opção que a mulher pode ter, tá bom, gente? No momento, a não ser que seja nessa parte criminosa um estupro, né, uma violência sexual, e de fato, se ela desenvolver uma gravidez, pela lei ela tem direito de fazer esse tipo de aborto. Aí vamos ao trabalho de parto e o nascimento humanizado. A gente tem 5 fatores que afetam o trabalho de parto, né? São os 5 P's. A gente tem a passagem, que é o feto, a gente tem o passageiro, que é o feto, a passagem, a power, que é a força, né? Aqui entra aí a parte da contração, a posição e função placentária e a resposta psicológica. Então são 5 P's para vocês terem aí guardado na mente de vocês, e a gente vai descrevendo cada período. Quando a gente fala de passageiro, que é o feto, a cabeça é formada por 2 ossos frontais, 2 parietais, 2 temporais e 1 occipital, e entre eles são interligados espaços membranosos flexíveis, ou seja, na passagem pelo canal do útero, né, pelo útero, esses espaços membranosos, como eles têm umas flexibilidades, eles vão ser comprimidos, ajudando ali na passagem, na expulsão do feto. Aí a gente tem a situação fetal, longitudinal, transversal e oblíqua. Olha, longitudinal, né, a cabecinha fica bem posicionada na pelve, transversal, os ombros, né, e a parte da lombar, e oblíquo ali também a parte dos ombros. A transversal, perdão, é mais assim a parte das costas. Apresentação fetal cefálica, pelve, nádegas ou pés primeiros e córnice dos ombros.
como mostra na figura aí, olha, face, fronte, nádegas e ombro. Passagem, né, em relação à pelve, né, cada mulher tem um tipo de pelve diferente. A gente tem a ginecoide, que é uma pelve normal, androide tem característica de uma pelve masculina, ela é mais fechada. Antropóide são semelhantes aos dos gorilas, tá? E plantipeloide é achatada no sentido antero-posterior. A gente vai dar uma parada aqui e vamos voltar falando das manobras, né, de Leopoldo, tá bom? Até a próxima, gente!